Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Uma alegria estarmos juntos. E gostaria de pensar e compartilhar com vocês o capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Eu vou fazer a leitura, se você puder acompanhar, será interessante. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias chamou de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão ou visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei.
em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou ali o primeiro ano do reinado de Ciro, até o primeiro ano do reinado de Ciro. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ler. E pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua direção agora que estaremos meditando nessa palavra. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas e nós possamos aprender, ó Deus, com esses 4 jovens. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, como disse, diante de um grande texto, muito importante o texto. Ele nos ajuda a pensar nesses 4 jovens, o desafio que enfrentaram e também o impacto que o testemunho deles causou. Então foi coisa assim muitíssima importante, né, para todos nós. É uma bênção quando podemos analisar, ver, pensar, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor por tantas coisas que ele tem feito na história. Tanto na história do povo de Israel, quanto na história da igreja. Mas vamos pensar aqui um pouco sobre esse texto. Inúmeras vezes, o povo de Israel passou pela triste experiência de ser subjugado por outros povos. Nós podemos ler isso claramente no livro de Juízes, várias vezes eles foram subjugados, e também através dos impérios que os dominaram no correr da sua história, como o Império da Síria, agora o Império da Babilônia, depois a Média e a Pérsia, que se uniram, formando também um grande império e que dominaram Israel. Nesse período do texto que nós acabamos de ler, o Reino do Sul, que é também conhecido como Judá, estava sendo subjugado pelo Império Babilônico. A cidade de Jerusalém havia sido atacada, sitiada, destruída, muros derribados, portões queimados, e todas as pessoas capazes para o trabalho haviam sido levadas ou conduzidas para a Babilônia, enquanto mulheres, crianças, idosos e pessoas enfermas ficaram em Jerusalém completamente desamparados e sofrendo muito. Mas dentre os que haviam sido levados para a Babilônia foram alguns jovens muito inteligentes e jovens que eram tementes a Deus, né, dedicados a Deus. Okay? Veja que a tomada de Jerusalém, ela se deu assim de uma forma humilhante, tinha sido humilhante, porque o rei Jeoaquim, ele agora estava sob o poder de Nabucodonosor, que também pegou todos os utensílios de ouro e de prata no templo e os levou para a sua cidade de Sinar, onde estava o templo do seu Deus, e consagrou todos aqueles utensílios que eram do Deus Altíssimo para o seu Deus no templo em Sinar. Então isso foi muito humilhante para o povo de Judá. Em seguida, Nabucodonosor resolveu fazer uma espécie de concurso público, né? É claro que nesse tempo não se falava em concurso público, mas aqui foi uma espécie de concurso público. Ele ordenou a Aspenaz, que era chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, e estes jovens não podiam ter nenhum defeito. Eles deveriam ser de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real. E também ordenou a Aspenaz que lhes ensinasse a língua
e a cultura dos caldeus. A alimentação seria tirada das finas iguarias da mesa do rei e também do vinho que o rei bebia. Os jovens teriam 3 anos para esse preparo e depois passariam por uma sabatina, né? O rei Nabucodonosor conversaria com eles e então faria a seleção, né? Escolheria dentre eles aqueles que lhe agradassem. E entre os jovens estava Daniel, né? Estavam aqui Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E vejam que a primeira atitude de Aspenaz foi mudar o nome destes jovens. Eles deveriam ter nomes que representassem divindades babilônicas ou caldeias, né? Então Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias foi chamado de Abednego. Então esses são os nomes que eles receberam. Mas é interessante que com a mudança dos nomes, não houve alteração na conduta dos rapazes. Eles eram pessoas íntegras, tementes a Deus, fiéis a Deus. E esses jovens impactaram o Império Babilônico pelo belo testemunho de vida apresentado diante das autoridades, inclusive diante do rei Nabucodonosor. Queremos lembrar aqui que para que o testemunho de alguém impacte outras pessoas, ou impacte uma sociedade, ou um império, ele precisa ter algumas características, né? Nós carecemos hoje de pessoas que tenham esse testemunho, que venham impactar a sociedade onde vivem, ou pelo menos a família, que impactassem a sua própria família. Mas muitas pessoas são incapazes, né, por falta dessas características que encontramos nesses 4 jovens de Deus aqui nesse livro. Então veja que o jovem Daniel e seus amigos eram inteligentes, eram pessoas espirituais, mas sobretudo eram convictos de sua fé e eram conhecedores do Deus a quem eles serviam. Eles tinham um coração desejoso, ardentemente desejoso de não se contaminar com a cultura, com a religião e com as iguarias, né, lá da Babilônia. Veremos o que esses jovens tinham de especial. Esse é o objetivo da nossa meditação nesse instante. O que eles tinham de especial para causar um impacto tão grande na vida dos caldeus ou dos babilônicos? Eles conseguiram impactar a vida, inclusive, do rei Nabucodonosor. Por que isso aconteceu? O que eles tinham de especial e que nós não temos? Porque o que mais precisamos hoje são pessoas que realmente tenham uma vida tal que impacte a sociedade onde vivem a partir da sua própria família e sua vizinhança. E isso tem sido raro em nossos dias. Então vamos pensar nesses jovens. O que eles tinham de especial? E eu gostaria de colocar aqui pelo menos 4 coisas especiais na vida deles. Primeiro, eram jovens fiéis a Deus. Veja bem, vou repetir. Eles eram jovens fiéis a Deus. Esses 4 jovens estavam longe dos seus familiares. Seu país, né, ou o seu povo havia sido subjugado, né? A sua nação havia desaparecido, porque agora estavam sob o domínio dos babilônicos. E eles, por sua vez, tinham oportunidade de viver de uma forma diferente. Eles poderiam agora experimentar coisas que eles não conheciam no seu país. Eles tinham oportunidade de se corromper, ou tiveram oportunidade de se corromper. Eles tiveram oportunidade para esquecer a sua religião, para esquecer o seu Deus, né?
para esquecer tudo aquilo que haviam aprendido com seus pais. Ninguém estava vendo a atitude deles e eles não seriam cobrados de coisa alguma, ninguém cobraria qualquer atitude ou comportamento. Eles estavam em outro país e a ordem nesse país era obedecer ao rei Nabucodonosor. Isso que eles tinham que fazer. Daniel, o mais inteligente e sábio, pediu ao chefe dos eunucos permissão para não se contaminar. Olha que pedido nobre. Por favor, permite-nos não nos contaminar. Esse era o pedido dele, né? Senhor, nos dê permissão para não nos contaminarmos aqui nesse país. Ele não queria de forma alguma comer as comidas da mesa do rei e nem beber do vinho daquele monarca, que deveria ser o desejo de todos os habitantes, né, daquelas terras. Então aquilo que a maioria das pessoas gostariam de comer e beber, eles rejeitaram. Pediram às Penás que lhe fosse permitido viver de uma forma diferente. Eles queriam viver de uma forma que agradasse a Deus. E Deus, que sabia de suas intenções, fez com que o chefe dos eunucos aceitasse a proposta, ainda que com medo, porque se não desse certo esse teste, ele poderia perder a sua vida. Mas, mesmo com medo, ele atendeu o pedido daqueles jovens. Então nós percebemos aqui que fidelidade é questão de caráter, pois quem é fiel é fiel. Uma pessoa que desenvolve essa qualidade jamais será enganado. Esse é o apelo das Escrituras a todos os que servem a Deus. A Bíblia mesmo fala várias vezes: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, só consegue impactar uma sociedade, uma pessoa, uma família, aqueles que são fiéis a Deus, cumpridores, né, dos seus compromissos de fé. Isso nós encontramos em várias pessoas na história bíblica. José, por exemplo, ele impactou o Império Egípcio pela sua fidelidade a Deus, mesmo que testado pela esposa de Potifar, ele não abriu mão de ser fiel ao seu Deus. Impactou todo aquele império. Jó, ele impacta a nossa vida, a vida de qualquer leitor, né, do seu livro, da sua história, né, qualquer pessoa que lê a história de Jó vai ficar impactado pela fidelidade desse homem a Deus. E assim tem acontecido com milhares de cristãos em volta do mundo. Os melhores tempos do cristianismo foram tempos de pessoas que aprenderam a viver de acordo com a sua fé, foram fiéis a Deus. Muito bem. A segunda razão, ou a segunda característica desses jovens, é que eles eram dispostos a lutar e a defender a sua fé. Não apenas ser fiéis, mas a disposição deles de lutar e defender a fé era algo extraordinário. Jovens criados, né, em um meio onde a crença era a crença único Deus, né, eram monoteístas, acreditavam em um único Deus criador dos céus e da terra, o único Senhor digno de louvor. Eles nasceram, né, sabendo que só Yahvé é Deus, e eles viveram essa experiência de crer no único Deus. Então esse jovem, eles conheciam a história, né, conheciam a Deus pela história do seu próprio povo. Quantas experiências de livramento, né, o povo de Israel havia tido. Quantas vezes haviam experimentado também a disciplina de Deus sobre a sua vida. Eles sabiam que Deus existe.
e eles sabiam, né, que o povo precisa obedecer a Deus. Eles sabiam que Deus era um Deus que estava atento às orações do seu povo. Acreditavam num Deus pessoal, né, que fala, que exorta, que separa homens para o trabalho profético, que se zanga às vezes, disciplina, mas um Deus que ama. Eles acreditavam em um Deus presente, que tem todo o poder e que conhece todas as coisas. Esses jovens sabiam, né, sobre as terríveis consequências da idolatria, conheciam histórias vividas ou vividas pelo seu próprio povo, sabiam, né, tinham conhecimento do sofrimento dos seus antepassados, né, quanto sofrimento haviam experimentados por causa, né, por causa da idolatria, desse terrível pecado. Sabiam que a idolatria é um dos mais terríveis pecados que um ser humano pode cometer. Ser idólatra é trocar Deus por qualquer outra coisa, trocar Deus, o Deus verdadeiro, por deuses feitos pelas mãos humanas ou criados pela imaginação humana. Eles tinham consciência de que pessoas idólatras, né, eram pessoas desagradáveis a Deus, que pessoas idólatras não entram no reino de Deus. E eles não queriam se contaminar com nenhuma comida ou bebida que viesse da mesa do rei, porque os produtos da mesa do rei eram sacrificados e oferecidos aos deuses ali da Babilônia. Essa era uma das principais razões de não querer comer nem beber daquele vinho. Não queriam de forma alguma contaminar a sua experiência de fé. Então veja bem, nós temos aqui jovens que valorizam a experiência de fé, estavam dispostos a lutar e defender a sua experiência de fé. Não eram levados por ventos de doutrinas. Pelo contrário, eles sabiam em quem estavam crendo. Por isso, impactaram aquele império. O mundo atual carece de pessoas com essa disposição, carece de pessoas que tenham convicção da sua fé e tenham experiência pessoal com o Senhor, como estes jovens. Eles sabiam quem era Deus e sabiam o que Deus se agradava e o que ofendia ao Senhor. Então, eles foram muito dedicados, ousados mesmo, né? Eles foram pessoas dispostas a lutar em defesa da fé que eles tinham em seus corações. Bem, terceira coisa que nós destacamos aqui é que eram jovens ousados diante dos desafios, muita ousadia. A ordem do monarca, do rei, era muito séria. Ele queria jovens sem defeito, inteligentes, sábios, muito bem nutridos e fisicamente excepcionais. Essa foi a razão de autorizar 3 anos de cuidados. Que cuidados? Cuidados intelectuais e cuidados físicos. No final de 3 anos, todos deveriam comparecer diante do rei para serem testados, e aí então ele faria a seleção, escolheria aqueles que trabalhariam no palácio do rei. O que deveriam fazer? Toda a cultura dos caldeus, toda a cultura dos caldeus, do povo local, e também o idioma, eles precisavam conhecer. Então, para conhecer tudo isso, eles de fato, eles tinham que estudar, Mas também eles precisavam aqui de inteligência, precisavam de sabedoria, Precisavam de sabedoria. O que é isso? Eles tinham que aprender como falar, como se expressar, usar palavras corretas, conhecer bastante daquela cultura para não ofender as pessoas e o próprio rei Nabucodonosor. Eles tinham que saber como colocar em prática todo o conhecimento que eles tinham.
Além disso, né, eles passariam por um teste físico, precisavam de uma boa aparência, disposição física, o corpo deveria estar bem, né? Então, fisicamente eles precisavam estar muito bem para serem escolhidos pelo rei. Agora, como garantir tudo isso sem uma alimentação adequada aos nossos olhos, né? Por isso o rei havia determinado, né, que a porção de alimentos para estes jovens era criteriosamente selecionada. Então, eles tinham que comer uma comida naturalmente preparada por pessoas competentes para isso. Mas eles pediram ao chefe Aspenaz para mudar o cardápio. Só queriam comer vegetais, nada dessas comidas da mesa do rei, nada dessas carnes, né? Eles queriam comer vegetais e nenhuma das bebidas do rei. Eles queriam água. Então a proposta que eles fizeram era comer vegetais e beber água. Só vegetais e água. Aspenaz ficou com medo, né? E ficou pensativo se atendia ou não atendia, porque era grande a sua responsabilidade diante do seu senhor, o rei Nabucodonosor. O que poderia acontecer no final de 3 anos? Eles poderiam estar desnutridos e o rei então iria questionar, né? E ele teria que prestar contas, poderia sofrer consequências terríveis por não obedecer aquilo que o rei havia determinado. Por isso, diz o texto que Aspenaz ficou com medo. Daniel, com toda a sabedoria, disse: chefe, só 10 dias, 10 dias de experiência. Se em 10 dias, né, nós estivermos numa forma pior do que os outros, então você pode fazer o que quiser. Mas nos dê pelo menos 10 dias de experiência, né? Então, se não funcionar, nesses 10 dias, nós vamos fazer o que você pediu. E o teste deu certo, porque Deus estava com eles, e aí esse regime foi estendido para os 3 anos. E esses jovens foram muito ousados, né? Então, durante 3 anos, se alimentaram de vegetais ou legumes, né, e beberam água. Veja que eles estavam em um país que não era o seu país e ainda questionaram a dieta do rei. Realmente eram ousados, muito ousados, né? Então isso é importante. Eles poderiam morrer se isso tivesse falhado, mas não foi isso que aconteceu, né? Eles não tiveram medo de fazer o que Deus havia colocado em seus corações. Sabiam que se tratava de um desafio, mas que Deus estava nesse desafio. Deus estava controlando tudo isso. É Deus quem nos dá ousadia, através do seu Espírito que nos foi dado. Então todas as pessoas cheias do Espírito de Deus realmente não têm medo de desafios. São pessoas que impactam o mundo. E foi o que aconteceu, né, com esses jovens. E a última coisa que eu gostaria de colocar aqui nesse instante, que também é muitíssimo importante no texto, né, é que estes jovens, eles eram jovens comprometidos com o Deus a quem eles serviam. Nós não podemos viver a vida cristã pela metade. Obediência dividida é pior do que idolatria, né? Então a Bíblia declara que não podemos servir a 2 senhores. É impossível, pois havemos de amar um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, disse Jesus. Também diz que não podemos viver a vida cocheando entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, serviu. Esse é o desafio para nós.
né? Então, todas as pessoas que têm um Senhor, aliás, todas as pessoas têm um Senhor, né? Esse Senhor ou é Deus ou é o diabo. Paulo ensina que toda idolatria ou culto aos ídolos é culto aos demônios e não a Deus. Aqueles jovens eram comprometidos com o único Deus verdadeiro. Conheciam o seu Deus e sabiam o perigo da idolatria. E mesmo estando no meio de um outro povo, né, numa outra realidade, mantiveram seu compromisso com Deus, né? Eles queriam obedecer ao Deus a quem eles serviam e obedeceram. Nós carecemos hoje de pessoas comprometidas com Deus, de pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Então, para que haja um impacto em nosso país, é necessário pessoas comprometidas. Pessoas sem compromisso só servem de escândalo, né? Então nunca terão um impacto positivo sobre a sociedade. Nosso povo brasileiro tem vivido nesses últimos anos, com exceções, é claro, mas a sua maioria, né, tem vivido uma religiosidade vazia, isto é, uma religiosidade que fala de Deus, mas que não serve ao verdadeiro Deus, infelizmente. Não ama a Deus, não obedece a Deus. Há milhões de cristãos vivendo no mundo hoje que se chamam de cristãos, mas não obedecem a Cristo. Não obedecem a Cristo. Quem não obedece a Cristo não é cristão, porque a característica de um cristão deve ser obedecer a Cristo, que deu origem ao cristianismo. Essas pessoas até são chamadas aí no censo do IBGE de cristãos nominais ou evangélicos nominais. Coisa triste, uma pessoa que tem um nome que é e não é. É apenas o nome. Nominal, né? Então, isso se torna uma tragédia nacional. Quando não há pessoas testemunhando, impactando a sociedade, né, com o seu testemunho, é uma tragédia nacional. Então, pessoas dentro do próprio país, sem compromisso com Deus e às vezes carregando a Bíblia, usando o nome de Deus, né? Dizem que servem a Deus, mas uma vida completamente diferente daquela ensinada pelo próprio Deus. Mas aqueles jovens, eles estavam num país estranho, né, estranho para eles, mas fizeram questão de manter o seu compromisso com o Deus a quem eles serviam. Isso que impactou aquela sociedade. Isso impactou a todos que trabalhavam no Palácio Real. Essa era a conversa naqueles dias. Vejam o que diz o texto. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros iguais a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. E o texto continua. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Isso está no capítulo 1 de Daniel, versos de 17 a 20. Que lindo ver o impacto desse testemunho em todo o Império Babilônico. Não se achou ninguém igual.
Eles eram 10 vezes melhores do que todos os sábios e encantadores que havia no reino. Bem, o mundo precisa de pessoas que, à semelhança destes jovens, tenham um testemunho impactante na sociedade. Isso é muito importante. Mas para isso precisam desenvolver as características necessárias. Quais são as características de alguém que impacta o mundo? Está aqui nesse texto. Primeiro, fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus. Segundo, disposição para lutar na defesa da fé. Não é apenas ser fiel, mas lutar na defesa de sua fé. Terceiro, ser ousado diante dos desafios. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, precisamos ser ousados diante dos desafios que o mundo nos apresenta. E quarto, ser comprometidos com o Deus a quem servimos. Então isso, produz dentro de nós algo extraordinário e nos ajuda a impactar o mundo com o nosso testemunho. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus continue falando ao nosso coração, nos ajudando a ser pessoas como estes jovens, que possamos experimentar na nossa vida o que eles experimentaram. Que coisa linda ver um testemunho desse, pessoas tão comprometidas com Deus e que conseguiram, num país, num reino que não era o seu, conseguiram impactar tantas pessoas com o seu estilo de vida, com a sua forma de ser. Então eles foram pessoas por demais importantes. E nos outros capítulos do próprio livro de Daniel, nós vamos perceber a mudança que aconteceu no meio daquele povo. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a sermos pessoas como estes jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, pessoas abençoadas por Deus, que pelo seu testemunho conseguiram impactar o rei Nabucodonosor, toda a casa real, e também o palácio real e todo aquele reino. Que Deus nos ajude para que possamos, da mesma forma, viver, viver a fé, viver o compromisso, ter ousadia, e não abrir mão das nossas convicções, para que o nome de Deus seja exaltado e seja glorificado neste mundo. Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude a impactarmos o mundo com o nosso testemunho. Amém.